Vem aí o canal de marketplace que Bananal precisa, onde você expõe e vende seu produto na internet. Canal Bananal Shop, expondo e divulgando seu empreendimento para toda a região. Bananal Shop, aqui você divulga e vende. Abordar a situação da SAB e também, como a Sheila vê, a questão sanitária aí e o perfil dos turistas, né, atualmente. Então, em relação à SAB, realmente, como você falou, a situação é muito complicada. Nós assumimos e graças a vocês, todo o trabalho que vocês tiveram, nós assumimos a SAB sem nenhuma dívida, né, todas as dívidas foram quitadas pela diretoria de vocês. E só que a situação é complicada, primeiro porque sem dinheiro você não faz nada, né, Ricardo? Sim. A situação de edificação da SAB está muito precária, muito precária. Você tem toda uma estrutura de cobertura de telhado que você precisa mexer. E tudo isso vai dinheiro. A gente não tem dinheiro. Os sócios não contribuem há mais de 20 anos. Então, assim, em todo o estatuto que você conhece de um clube, que os sócios não contribuem há mais de 20 anos, ele já deixou de ser sócio, ele perdeu o seu título. Então, de onde que nós vamos tirar dinheiro? O que dava dinheiro, o que faz você manter o clube é a contribuição da manutenção. Se você não paga a manutenção para ter eventos ou qualquer outra coisa, você paga para manter o título. Então, assim, quem não pagou, não manteve o seu título. E aí como é que faz? Como é que a gente recupera isso? Então, assim, é uma situação, a gente vem discutindo, eu procurei um advogado lá em Barra Mansa, que é daqui de Bananal, inclusive, e ele explicou essas coisas pra gente, né? Então, assim, o estatuto é claro que você não contribuindo, você determinado, são 6 meses, parece, né? Vocês que escreveram. Eram 2 anos, foi feita uma reforma no estatuto da SAB, inclusive mudando, antigamente, quando a SAB foi fundada, lá nos anos 50, usava-se muito o termo sociedade. E a legislação brasileira, mais recentemente, mudou, então até a denominação teve que ser alterada, então virou uma associação. Então, em cima disso aí foi refeito o estatuto do clube e em cima disso estava sendo feito esse trabalho, exatamente com essa concepção no início de resguardar, né, esse direito dos sócios patrimoniais, mas encontrando uma solução que desse início a esse pagamento da manutenção.
Porque até então, quando a gente foi quitando as dívidas da SAB, eram contribuições, muitos eram sócios proprietários. Então eles até poderiam contar como um pagamento desse pessoal. Muito mais a título de doação, mas muitos davam até mais do que seria, por exemplo, uma taxa de manutenção hoje. Quem recolhia isso pessoalmente era o seu Nestinho. Com muita dedicação, vai num lugar, vai no outro, vai para cá, volta depois, aí voltava para conseguir o dinheiro para pagar. Então, aí isso foi feito. Então, agora a questão que eu acredito na minha concepção, Sheila, fica a minha sugestão, o chamamento desses sócios, né, para começar iniciar o pagamento, né, e a partir dali ter esses... porque eu acho que vai ter uma consequência jurídica muito complicada, se não for mais ou menos assim. Né? Assim, muita gente que era sócio contribuinte acha que era sócio proprietário, confunde, né? Confunde um pouco as coisas. Então a SAB tem algumas centenas de sócios proprietários com algumas cotas, também teria que pagar por cota. Sim. Né? E aí teria que ter um trabalho até para jogar. Pra você ter uma ideia, o levantamento que nós fizemos na época, o seu Nestinho fez, olha só, eu estou com 56 anos. Eu sou um dos mais novos sócios contribuintes, sócios proprietários da SAB. Né? Então, além de tudo, você tem que renovar o quadro societário, tem que botar a garotada, 20, 30 anos, entendeu? E isso aí é através das cotas, porque tem pessoas que têm 30, 40, e então essas cotas têm que ser proporcionais. Tem que ser proporcionais, é que a pessoa tem que ter a concepção que cada cota é uma taxa de manutenção. Sim. Mas isso, logicamente, é mais um trabalho de formiguinha de novo, né? Exatamente, vai levar muito tempo, porque assim, e por incrível que pareça, você não tem registro. Né? Eu peguei todas as pastas, aquelas pastas com o nome das pessoas, né, que tem. Você não tem RG, você não tem endereço, você não tem nada. Às vezes muitas daquelas fichas, inclusive, iam com o nome, nem era o nome, era o apelido. Então era de quem conhecia. Então quem fazia, era quem conhecia e fazia a ficha da maneira que ele conhecia a pessoa, entendeu? Sim. Então hoje, assim, eu comecei a levantar aquelas pastas, aí você não consegue, você não tem dados pessoais, você não tem informação nenhuma. E aí ficou muito difícil. A gente falou, olha, assim, e pior, né, a gente depois de tanto tempo desativado, perdeu-se o CNPJ. Isso. Então, o CNPJ, eu não consigo ir atrás de captação de recurso, não consigo fazer isso porque eu não tenho CNPJ. Né? Uma das formas que a gente encontrou, discutiu, e encontramos, inclusive, está toda pronta, né? A questão da criação de uma ONG, porque aí em cima do CNPJ da ONG você consegue embutir a SAB e você começar a fazer alguma coisa em relação ali dentro. Porque, Ricardo, você estava lá, você sabe, sumiu tudo. Você não tem mais nada, você não tem um talher, você não tem um copo, você não tem uma cadeira, você não tem uma mesa, você não tem nada, tudo sumiu, simplesmente desapareceu. Então a gente não tem nada na SAB. Né? Então a gente, hoje nós temos um grupo muito pequeno, de mais 6 pessoas apenas, que contribuem, que não dá, mal dá para pagar. Só o IPTU da SAB, gente, é R$4.000. R$4.000. Para quem não contribui nada, para quem não tem, arrecada nada, fora água, luz, fora roçamento, porque eu pago uma pessoa para ir lá e roçar, porque a vizinhança reclama, né? A gente tem um terreno muito grande atrás da SAB, e aí as pessoas reclamam porque o mato cresce, e aí, então assim, não dá para esperar contribuinte, né? Então você vai lá, você paga, a pessoa vai uma vez por mês, faz o roçamento. E assim, e a manutenção vai ficando. Eu consegui doação das lojas de material de construção, e a gente conseguiu pintar ali o hall, conseguimos dar um jeito no chão um pouco, pintamos o bar e tal. Então, isso é uma coisa que, assim, a gente está tendo que encontrar alternativas. Mesmo a questão da diretoria.
eu fui registrar a minha diretoria. Eu não pude registrar a minha diretoria, porque desde 89 não tem nenhuma diretoria registrada. E aí eu não pude registrar a minha. Aí eu falei, gente, mas não é justo, porque cada registro é mais de R$100, né? Eu fui, paguei o meu para registrar o meu, aí o cartório me devolveu. Eu falei, olha, a gente pesquisou, não tem registro desde 89, uma coisa assim. E ela falou, eu não posso, sem esses registros anteriores, eu não posso registrar a sua. Aí eu conversei com a advogada, ela falou assim, a gente pode fazer isso na justiça. Eu falei, tá, mas se eu for botar na justiça, eu vou ter que pagar o advogado, não é de graça, né? Então, aí fica, sabe, você vai ficando e tal. Então, o que é para mim prioridade hoje é pagar IPTU, né? Pagar água, luz para não ser cortada, né? E tentar arrumar outras alternativas. Uma das alternativas que a gente está conseguindo fazer e que a gente acha que pode funcionar é botar o bar para funcionar e você chamar a atenção das pessoas de novo. E aí você vai ter que montar um esquema do bar, que você vai ter que isolar o bar da SAB para você poder tirar o alvará, você tirar bombeiro, você tirar tudo, fazer tudo certinho. Então isso é uma coisa que a gente está providenciando. Né? Então vamos isolar, vamos botar uma porta dali que vai do hall para a quadra, tem que fechar para a gente poder chamar o bombeiro e fazer a regularização daquele espaço para a gente poder botar o bar para funcionar. E aí com que o bar for arrecadando, a gente vai fazendo as reformas que são necessárias lá. Os banheiros, os ladrilhos estão tudo arrebentados. A luz, eu pedi para fazer um orçamento da questão elétrica, porque se você for pôr um bar lá, você não tem como segurar todos os equipamentos de um bar, um freezer, um micro-ondas, não dá, porque a estrutura elétrica não aguenta. Então, eu pedi para fazer já o orçamento, mas tudo é dinheiro. E por menos de R$5.000 você não executa toda a troca de fios, fora o material. 5.000 de mão de obra, 5.000 de material, só aí já R$10.000. E aí como é que você faz? De onde você tira? Então é muito complicado, a situação da SAB realmente é muito complicada. E eu lamento muito porque o que me movimentou para aceitar o convite da Dona Vera foi exatamente essa memória afetiva que a gente tem com a SAB, né? Então, tudo a gente fazia na SAB nessa cidade. Então, o meu aniversário de 15 anos, meu debutante, meus carnavais, né? Nossos finais de semana, era aquela coisa gostosa de você ter um lugar para ficar, né? Para jogar um ping-pong, jogar um totó, não era? Era o nosso ponto de encontro. Então, existe muita memória afetiva naquilo. E, infelizmente, a situação realmente é muito difícil se não houver contribuição. Se as pessoas não abraçarem a SAB novamente, é um espaço que nós vamos perder. Eu inclusive, já sentei com o prefeito, já conversei com o prefeito, eu coloquei à disposição a SAB para a administração, para que ela transforme aquilo num espaço de utilidade pública, sabe? A gente não tem nada, assim, a cidade hoje, ela não tem nenhuma política pública voltada para criança ou adolescente. Hoje, o que os nossos adolescentes têm para ocupar suas cabeças no final de semana? O que eles têm? O que a gente tem visto hoje, que a gente tem discutido muito no conselho, é realmente assim, criança que você vê passando com copo, com latinha de cerveja. Você não tem uma ação do poder público em cima na fiscalização. O conselho tutelar, eu acho que ele devia ser um pouco mais presente, né? Eu acho que ele devia ser um pouco mais articulado, chamar PM, chamar administração, chamar a vigilância sanitária, sentar junto, fazerem ações, discutirem ações para estar, sabe, cuidando dos nossos jovens, porque isso é cuidado. Eu não posso fazer isso. Pode sim, sai e vai conhecer a atuação dos conselhos tutelares de outras cidades, vai conhecer para você saber o que você pode fazer. Exemplo, muita coisa. Eu era da vigilância sanitária e a gente fazia isso, a gente juntava PM, conselho tutelar, a gente mobilizava as cidades de final de semana, a gente ia. Dá trabalho, óbvio que dá trabalho,
E a gente está aí para isso, a gente está aí para cuidar da comunidade. Então, tem que andar de madrugada, tem que andar junto e olhar, tem que fazer um trabalho, uma campanha de educação do comerciante que vende bebida para menores. Né? E tem que ser uma campanha educativa a princípio. E depois você vem com uma ação punitiva caso essa sua campanha educativa não tenha resultado. Mas as coisas têm que acontecer. Alguém tem que abraçar isso, gente. Alguém tem que se responsabilizar pelos nossos jovens. Então, eu acho que a SAB hoje, ela podia ser um espaço de encontro dessas pessoas, sabe? A gente tem lá, eu abri para lutas, né? Então, tinha capoeira, tinha taekwondo e jiu-jitsu. Hoje só tem mais um grupo, porque os professores, apesar de não pagar nada, vão se desmotivando, porque eles acham que assim, aqui o pessoal só gosta de futebol. Uhum. E aí eles vão se desmotivando. Hoje eu só tenho o grupo de jiu-jitsu do Bruno, e que estão lá, eles fazem lá, sem luz, sem nada. Tatame a gente conseguiu emprestado de Arapeí, por incrível que pareça, a Arapeí emprestou um tatame pra gente. E estão lá fazendo, tá? Foi uma porta que a gente abriu para as pessoas. Eu já tentei trazer o teatro, né? Os artistas de Bananal que fazem os seus teatros, que fazem suas peças, porque a gente tem um palco maravilhoso lá, né? Eu já botei à disposição para que eles venham, para que a gente crie um movimento dentro da SAB. Mas é muito difícil as coisas aqui. Eu não entendo por que assim, as pessoas reclamam que não há espaço. E aí quando a gente oferta, as coisas não acontecem, então eu não entendo, né? Mas a gente não desiste, né? Eu falei com a Dona Vera, Dona Vera é a minha referência, eu converso muito com ela, a gente está sempre trocando muito e ela fala, não vamos desistir, uma hora vai acontecer, né? Então nós estamos esperando, não vamos desistir, vamos fazer a reforma aos poucos, vamos mexer na questão elétrica, vamos botar aquele bar para funcionar, né? E a gente, aos poucos, vai tentando reformas pequenas. E né, quando a Netflix veio, a gente alugou para a Netflix. Eles consertaram para mim todas as válvulas do banheiro que estavam quebradas, eles consertaram. E fizeram uma porta lá na cozinha para mim também. Assim, isso foi uma contrapartida legal que deu. A gente pagaram a luz e a água que eles gastaram lá e deram um aluguel pequeno que deu para a gente pagar metade do IPTU. Então o dinheiro que a gente paga o IPTU ainda é o dinheiro da Netflix. Então a gente tem, dá para pagar pelo menos metade, deu para pagar pelo menos metade do IPTU do ano passado, né? Então, e essas coisas que a gente tem feito, né? Aí quando a gente faz um evento na cidade, com uma feira de artesanato, por exemplo, você quer ela pôr lá dentro, mas você não pode. Porque aí tem sempre alguém que levanta um problema, entendeu? Aí que impede você de ir lá, de conseguir um pequeno recurso que poderia pagar uma coisinha ali, uma coisinha aqui lá e você tem que voltar para trás. Então, enquanto a gente não se regularizar, enquanto não regularizar toda essa situação aí de bombeiro, de alvará e tal, a gente fica muito travado, né? E tudo isso precisa de CNPJ, tudo isso precisa de dinheiro, tudo isso precisa de recurso. A SAB teria uma saída que na gestão a gente estava até analisando e foi iniciado um processo judicial que é o Educandário, que é da SAB, mas tem uma questão de posse, né? É uma causa praticamente ganha da SAB, mas... Não, já ganhamos. Foi ganha, mas está faltando a posse, né? A formalização da posse de volta para o clube. E aí, o terreno lá viabilizaria uma venda que traria recursos, pelo menos para fazer a nossa ideia na diretoria da época. Como a Dona Vera está servindo de referência, era a nossa referência, e agora está servindo de referência para você também. Nós estamos falando aqui da Dona Vera Antunes. Grande guerreira. Grande guerreira, exemplo aí para todos nós, em todos os sentidos. Recuperação da Igreja Matriz, Solar Aguiar Valim, SAB, aí nós vamos ficar o dia inteiro. Então, o futuro da SAB passa necessariamente nessa questão lá do Educandário também, certamente. Sim. Porque aí sim, viabilizaria todos os recursos que a SAB eventualmente necessite.
um isolamento acústico, que é um terreno que tem um valor, é um terreno, né, que tem um certo valor, e que pelo menos essas coisas, essas necessidades mais prementes aí para a SAB, daria acredito eu, daria para satisfazer. Vamos ver se a gente consegue, o que for possível, que a gente puder ajudar para fazer essa mobilização de novo. Eu acho que a mídia Quando a SAB esteve prestes aí a leilão, a gente conseguiu uma mobilização, a gente sentiu muito, as pessoas se sensibilizaram muito com a situação. Aí formou esse pessoal todo, formou o pessoal que ajudou financeiramente durante os anos seguintes, que possibilitaram a quitação daquelas dívidas. E então talvez seja um momento de novo da gente ter essa sensibilização para dar esse prosseguimento, para você poder concluir, né, todo esse trabalho, porque realmente não tem cabimento, uma cidade reclama, não tem nada, você tem um terreno daquele em plena área central da cidade e não aproveitar. Então, realmente é uma coisa muito, muito preocupante, mas com perseverança. Sim. Eu costumo dizer que a gente tem que ser mais teimoso que o problema. Né? Enquanto a gente for mais teimoso que o problema, a gente encontra a solução. Né? Sheila, voltando na questão do turismo, você como empreendedor aqui e com a experiência que você tem também na área sanitária, o que você acredita que seja assim, que concilie a questão do turista, planejamento, questão sanitária, e o que pode vir depois do turismo, acrescentando um pouco mais, o que se espera aí depois dessa pandemia, que se Deus quiser acaba logo esse ano? É verdade, olha, o turismo foi uma dos setores mais prejudicados com a questão da pandemia. Mas os especialistas hoje, eles estão acreditando muito que o turismo já vem se retomando, e de maio de 2021 para cá. Já tem apresentado uma retomada muito importante, inclusive em relação a 2019, que antecedeu a pandemia, ele já cresceu 150% da questão de viagens, tanto é que hoje eles falam que entre 10 pessoas, 7 já sabem que o que ela quer investir é numa viagem, então é numa questão turística. Então eles estão muito otimistas com essa retomada, porém com cautela. Mas um dado interessante em todo esse cenário foi a questão do perfil do turista que mudou, né? O perfil do turista, hoje o turista, ele está muito mais voltado para a questão social e de responsabilidade e sustentabilidade do turismo. Então, ele quer saber, por exemplo, como aquele dinheiro que ele está investindo nessa viagem para qualquer localidade, como é que isso interfere positivamente na vida dessa comunidade. Então, na economia, na questão social, na educação, na saúde. Então, hoje ele cobra isso. Então, eu acho isso muito interessante. E ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião para conversar sobre isso e eu coloquei essa necessidade da cidade começar a se organizar. Inclusive, a gente também vem seguindo uma tendência para criar um observatório, né? Isso foi uma proposta que eu fiz ontem, da criação de um observatório turístico, onde você trabalha dados, informações, que você possa fazer um gráfico hoje e mostrar para o poder público o quanto é importante você investir em turismo. Porque, Ricardo, infelizmente as pessoas assim, eu acho que nessas regiões mais pequenas, elas não tratam o turismo como prioridade. Infelizmente você não vê isso nas gestões municipais e de muitas cidades que são instâncias turísticas, né? Você vê isso pelo orçamento, né? Você vê isso pelas equipes, né? Assim, um secretário muitas vezes tem que trabalhar sozinho. E aí como é que você faz turismo sozinho? E as pessoas esquecem que turismo é uma indústria, como você falou no começo da nossa conversa. É uma indústria que ela ocupa segundo ou terceiro lugar no mundo na economia. Ela só perde para o petróleo e muitas vezes para o narcotráfico. E aí ela é a terceira. Então, assim, gente, só a rede hoteleira no nosso país, ela é responsável por mais de 8 milhões de vagas de emprego. Então, é uma coisa que, assim, se a gente investir, seja lá o tamanho que for a cidade, ela traz retorno. Então, você tem que investir.
porque o turismo traz retorno para a administração pública. É importante saúde? É claro que é importante saúde. É importante educação? É claro que é importante educação. Só que elas têm verbas próprias, ela tem 3 instâncias que investem nela. Né? Ela tem a instância federal, a instância municipal e a instância estadual. Todas elas contribuem com uma parte do orçamento para essas áreas. E o turismo? Né? Então, eu acho que se as pessoas hoje que estão à frente das áreas de poder de uma cidade começarem a investir dessa consciência, eu acho que Bananal pode evoluir. Eu vejo agora, eu acabei de postar, inclusive no Facebook, Monte Verde. Eu visitei Monte Verde lá nos anos 80, você não tinha nem asfalto na estrada para ir, era pura lama. E hoje a cidade ela está entre as 10, hoje ela foi publicado hoje que ela foi escolhida como num hall de 10 cidades mais acolhedoras em turismo do mundo. Do mundo, ela é a única no Brasil que foi escolhida. Olha que maravilha, que lindo isso. E a gente também tem essa capacidade, a gente tem tudo que Monte Verde tem. A gente tem tudo, a gente tem serra como eles, a gente tem uma cidade, um perímetro urbano lindo, né? Todo acolhedor, bonito, aconchegante, romântico, histórico. Então, o que está faltando? Né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente ficar atento, porque o perfil dos turistas mudou. E a gente tem que estar pronto para receber isso. Né? Hoje o turista ele vem aqui, ele procura uma pousada, ele procura um hotel, mas ele quer que nesse hotel tenha um espaço para ele trabalhar remoto, porque muitos ainda não voltaram. Uhum. Então ele quer um lugar que ele possa conciliar família, amigos e o trabalho. Hoje o perfil desse turista é assim. Ele quer, e com o isolamento, ele descobriu novas paixões e novos hobbies. Então tem gente que gosta de fazer pão, descobrir qual o pão ideal, a planta. Então quando ele vem viajar, ele quer encontrar isso. O turista que vem hoje, ele quer conhecer a roça. Quando ele sai lá da cidade grande, escolhe vir para uma cidade do interior, ele não quer ver as mesmas coisas que ele vê lá. Ele já escolheu exatamente o interior para ele ver coisa diferente. Então ele quer ver a comida da roça, o sossego da roça, a tranquilidade da roça, a segurança da roça, os produtos que são feitos na roça. A gente precisa muito abrir espaços para os nossos produtores, para que eles tenham espaço para expor os seus produtos e de que tenha gente para ver, tenha gente para comprar. Então é importante que a cidade tenha um grande sistema de comunicação, sabe? Eu vivo dizendo que a prefeitura ela devia ter uma secretaria de comunicação que fizesse o tempo todo essa coisa do marketing, que trabalhasse a nossa cidade, nossos produtos, os nossos serviços. Era fundamental isso numa cidade turística, uma secretaria de comunicação, para que a gente consiga avançar nessa questão de divulgação, que eu acho que a gente falha muito, porque produto, cidade, beleza, nós temos de sobra. Né? Sheila, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Papo na Praça, foi um prazer. Espero que em outras ocasiões a gente consiga bater mais papos, a gente atualizar a questão da SAB, né, o calendário de eventos do município e várias outras coisas. Fiquei muito satisfeito de ter esse papo com você aqui. Avisar os nossos amigos de Bananal e quem eventualmente quer vir a Bananal. A gente falou aqui do empreendimento dela, o Café Buru, está atrás da gente ali, bem na rua principal aqui de Bananal. E certamente vocês vão gostar muito. É um dos pontos principais aqui de Bananal, principalmente à noite. Desejar muito sucesso, sorte cada vez maior para você aí. E então, vamos estar sempre à disposição aqui, tá? Para que eventualmente vocês precisarem, a gente modestamente puder contribuir com alguma coisa. Muito obrigada, Ricardo. Eu é que agradeço a você que está nos assistindo, agradeço muito pela essa sua iniciativa maravilhosa, continue esse trabalho, que depender da gente também. Obrigado. Nossa, a gente quer muito sucesso para esse seu trabalho, que eu achei fantástico, uma ideia fantástica e que pode contribuir muito com a nossa cidade. Gente, muito obrigada, um bom domingo a todos e até uma próxima, será um prazer. É isso então, meus amigos. Convidar vocês então para o nosso próximo programa. A partir dos próximos meses nós vamos
passear um pouquinho aí pelos nossos municípios vizinhos também, nossos municípios irmãos, Arapeí, São José do Barreiro, Areias, conversar, porque tem muita gente fantástica para a gente conversar, tanto aqui em Bananal quanto nos municípios vizinhos. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo programa. Vem aí o canal de Marketplace que Bananal precisa, onde você expõe e vende seu produto na internet. Canal Bananal Shop, expondo e divulgando seu empreendimento para toda a região. Bananal Shop, aqui você divulga e vende.